Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No silêncio abafado de uma sala de estar luxuosa iluminada por lustres de cristal, o milionário Ethan Caldwell observava sua esposa Victoria, ocupada arrumando alguns itens na mesa de centro. Sua beleza elegante e presença imponente não o surpreendiam mais, depois de anos passados ao seu lado. Mas naquela noite algo chamou sua atenção, algo inesperado. Victoria colocou a mão em volta do pescoço dele e ajustou um colar. Ethan franziu a testa. O pingente, um diamante de raro brilho, parecia familiar. Uma lembrança distante, quase esquecida, cruzou sua mente. Era o colar que ele deu a um estranho há 10 anos em um leilão de caridade. Uma joia que ele pensava estar perdida para sempre. Seu coração disparou, uma mistura de surpresa e confusão. Como Victoria poderia estar usando aquele colar, aquele que ele dera a outra pessoa, a alguém que ele nunca mais vira? Seria uma coincidência incrível, ou algo ainda mais perturbador? Enquanto o tilintar do copo que ela colocou sobre a mesa ecoava pela sala, Ethan sentiu uma estranha tensão. Uma mistura de admiração e desconfiança o percorreu. Victoria olhou para ele, com um sorriso calmo e misterioso nos lábios, aparentemente alheia ao efeito que aquela simples joia tinha sobre seu marido. O que começara como uma noite rotineira agora parecia ser o início de uma revelação que mudaria suas vidas. Ethan não fazia ideia de que por trás daquele colar havia uma história que conectava o passado e o presente, e que poderia desafiar tudo o que ele pensava saber sobre sua esposa e sobre si mesmo. Ethan Caldwell não conseguia tirar os olhos do colar que brilhava no pescoço de Victoria. O diamante, lapidado com uma precisão quase irreal, refletia a luz dos lustres e lançava pequenos brilhos nas paredes douradas da sala de estar. No entanto, não era apenas a beleza dela que o impressionava. Era a familiaridade da joia, a lembrança de um gesto generoso, mas esquecido. De uma noite que marcou sua juventude sem que ele mantivesse o menor contato com o destinatário. Victoria, ele finalmente sussurrou, sua voz tremendo com uma emoção que ele lutava para controlar. Sim. Ela respondeu, olhando para ele, seu leve sorriso mal revelando curiosidade. Ethan avançou lentamente, como se tivesse medo de que o simples ato de tocar o colar o fizesse desaparecer. Este colar, murmurou ele. É o mesmo que dei há 10 anos, para outra mulher. O sorriso de Victoria se alargou um pouco, quase imperceptivelmente. Ah, você está falando daquela joia, ela respondeu calmamente, roçando os dedos no pingente. Bem, parece que ela me encontrou. Ethan sentiu uma mistura de descrença e fascínio. Como ela poderia possuir o mesmo colar que ele pensou estar perdido para sempre? Suas memórias voltaram fragmentadas. O leilão de caridade, o rosto de uma jovem desconhecida, o diamante que ele havia escolhido cuidadosamente e dado sem esperar nada em troca. E agora, esta joia estava lá, no pescoço de Victoria, sua própria esposa. Ele sentou-se, incapaz de esconder sua curiosidade. Victoria, me diga. Como você conseguiu esse colar? Victoria respirou fundo, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Ethan, não é só uma joia. É uma história. E é uma história que te diz respeito tanto quanto a mim. Ela se aproximou e gentilmente colocou a mão sobre a dele. 10 anos atrás, você deu este colar a uma jovem que na época não tinha nada, nem fortuna, nem família, nem proteção. Ela desapareceu da sua vida, mas não da minha. Ethan sentiu o coração disparar. Cada palavra que Victoria dizia parecia tecer um elo invisível entre o passado e o presente. Entre o gesto de um homem generoso e o mistério da mulher a quem ele dera aquele diamante. Ele entendia que aquela noite seria diferente de todas as outras. Que por trás do brilho do diamante se escondia um segredo pronto para virar sua vida de cabeça para baixo. Victoria se afastou um pouco, deixando o pingente brilhar entre elas. E agora, Ethan? Você vai descobrir por que esse colar voltou para mim, e o que ele significa para nós. O milionário sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Victoria sentou-se graciosamente no sofá, seu colar brilhando como um farol na sala de estar escura. Ethan ficou parado, incapaz de desviar o olhar, enquanto ela respirava fundo, como se estivesse reunindo memórias há muito enterradas. 10 anos atrás começou Victoria, eu trabalhava em uma pequena joalheria em Manhattan. Você doou este colar para um leilão beneficente. Lembro-me perfeitamente porque naquele dia vi este diamante em exposição e nunca imaginei que ele se tornaria parte da minha vida. Ethan franziu a testa confuso. Espere, você era a jovem a quem dei esta joia? Ele perguntou com a voz hesitante. Victoria assentiu lentamente. Sim, mas nunca te encontrei.
Depois da venda fui embora para cuidar da minha mãe doente. O mundo girou, e pensei que aquele colar estivesse perdido para sempre, até que ele reapareceu na minha vida recentemente. Ethan sentiu a mente disparar. Como aquele colar tinha ido parar em suas mãos? E o mais importante, por que Victoria, agora sua esposa, o estava usando? E como? Como esse colar chegou até você? Ele perguntou, quase em voz baixa. Victoria sorriu levemente e misteriosamente. Depois de todos esses anos, conheci alguém que conhecia a história desta joia. Alguém que sabia que este colar pertenceu a você, e que o queria de volta. Esta joia chegou à minha vida, Ethan. Como se o destino quisesse que nos reencontrássemos. O coração de Ethan batia forte. Cada palavra que Victoria dizia era como um eco do passado, misturando memórias e emoções que ele pensava ter esquecido. Victoria, murmurou ele, espantado. Tudo isso é incrível. Ela se levantou e se aproximou dele, seu olhar profundo, cheio de uma sinceridade que ele não conseguia ignorar. Este colar, Ethan, não é apenas uma joia. É a prova de que o destino existe. E agora está aqui para nos lembrar que algumas coisas estão destinadas a voltar, não importa o tempo ou a distância. Ethan estendeu a mão e tocou o diamante. Um arrepio percorreu seu braço. Ele percebeu então que aquele colar não era apenas um objeto material, era o elo entre duas vidas, entre um passado esquecido e um futuro a ser reescrito. Então, ele disse suavemente, uma mistura de respeito e emoção na voz, foi você que usou esse colar para mim, mesmo sem eu saber? Victoria assentiu, sorrindo, mas com um brilho misterioso nos olhos. E sim, Ethan. E agora você vai entender por que ele voltou para mim, porque ele tinha que estar aqui conosco. Um silêncio se instalou. O colar brilhava entre eles, como uma testemunha silenciosa de um segredo cuidadosamente guardado pelo tempo. Ethan sabia de uma coisa, suas vidas tinham acabado de mudar, e o verdadeiro mistério do colar estava apenas começando. Na manhã seguinte, Ethan acordou com uma sensação estranha e inquieta. O colar de Victoria, a história que ela acabará de lhe contar, ecoava em sua mente. Ele sabia que precisava descobrir toda a verdade e tinha a sensação de que a joia era apenas a chave para um segredo mais profundo. Enquanto tomava seu café na cozinha, um envelope elegante, lacrado com um lacre de cera vermelha, foi colocado sobre a mesa. Nenhum bilhete, nenhum nome. O mistério se adensou. Ethan sentiu uma tensão familiar, a sensação de que o destino, mais uma vez, estava se intrometendo em sua vida. Ele quebrou o lacre e tirou o conteúdo. Uma carta escrita à mão, em papel fino, com uma caligrafia caprichada. Senhor Caldwell, se você está lendo esta carta, significa que o colar voltou a ser quem deveria ser. Mas esta joia não é apenas um símbolo de amor ou destino. Ela esconde um segredo antigo, um legado que só você pode entender. Encontrem-se hoje à noite na Ponte Old Pier, em Manhattan. Lá vocês descobrirão a verdade sobre o colar e a jovem a quem o presentearam. Ethan sentiu um arrepio. O convés do antigo pier, um lugar abandonado, símbolo de memórias de infância e encontros misteriosos. Por que o encontro ali? Quem havia enviado aquela carta? E acima de tudo, que segredo o colar continha? Victoria entrou na sala e imediatamente notou o envelope aberto. Quem enviou isso para você? Ela perguntou, com a voz cheia de preocupação. Ethan mostrou-lhe a carta. Não sei, mas parece que alguém quer que eu descubra algo. O colar não é só uma joia. Ele esconde alguma coisa, Victoria. Ela se aproximou e colocou a mão no braço dele. Então iremos juntos, disse ela calmamente. Se este segredo estiver ligado ao colar, precisamos descobri-lo juntos. Ao cair da noite, vestidos com elegantes casacos, dirigiram-se à ponte. A noite estava clara e o luar refletia-se na água escura. Ao chegarem, uma figura surgiu no final da ponte. Um homem idoso, de rosto sério, mas gentil, segurando uma pequena caixa preta. Senhor Caldwell, disse ele com uma voz firme, mas gentil, fui eu quem cuidou deste colar todos esses anos. E agora é hora de o senhor saber por que ele teve que retornar à Victoria. Ethan sentiu o coração disparar. A verdade que estava prestes a ouvir prometia virar sua vida de cabeça para baixo, revelando um passado oculto e uma conexão inesperada entre ele e Victoria. O homem abriu a caixa, revelando um pergaminho antigo e documentos cuidadosamente dobrados. O mistério do colar, pensou Ethan, estava prestes a tomar um rumo que ele jamais imaginara. O que você está prestes a descobrir, acrescentou o homem, mudará sua percepção do seu passado e do seu futuro. O colar, a carta, aquele encontro noturno. Tudo de repente ganhou um novo significado. Ethan entendeu que suas vidas nunca mais seriam as mesmas e que o verdadeiro segredo do colar estava apenas começando a ser revelado.
O homem mais velho entregou o pergaminho a Ethan, com os dedos ligeiramente trêmulos, como se estivesse segurando um fragmento frágil da história. Vitória, silenciosa, mas atenta, observava cada gesto, cada expressão do marido. Este pergaminho, explicou o homem, contém os segredos que o colar protegeu por gerações. Foi criado por um joalheiro que trabalhou para uma família influente, cujos descendentes queriam esconder uma relíquia de família, e o colar era a chave. Ethan desdobrou lentamente o documento. Os caracteres elegantes e antigos revelavam uma escrita quase esquecida, misturando nomes, datas e símbolos misteriosos. Enquanto lia, sentiu a respiração falhar. De acordo com este documento, disse o homem, o colar não é apenas uma joia valiosa. Ele contém um código que permite descobrir a localização de uma fortuna antiga, esquecida e protegida pela família do artesão. Uma fortuna que, segundo a tradição, deveria ir para a pessoa digna de recebê-la. E esse destino estava ligado ao seu gesto, Sr. Caldwell. Vitória trocou um olhar intenso com Ethan. Então, esse colar, ela sussurrou, contém um segredo muito maior do que imaginávamos. Ethan assentiu, com os olhos fixos nos símbolos desenhados no pergaminho. Os enigmas pareciam quase impossíveis de resolver, e ainda assim ele sentia que precisava entendê-los. Este colar, que atravessara o tempo e encontrar a Vitória, era agora a chave para algo inestimável. Mas, disse Ethan, olhando para cima. Por que eu? Por que essa joia me escolheu? Por que ela voltou para a Vitória? O velho suspirou, como se a resposta tivesse um peso imenso. Porque o colar reconhece a sinceridade e a pureza de intenções. Foi dado a uma pessoa generosa, e somente uma alma gêmea poderia devolvê-lo ao seu verdadeiro herdeiro. Vitória estava destinada a recebê-lo, mas seu gesto 10 anos atrás selou esse destino. Ethan sentiu uma emoção intensa tomar conta dele. Ele pensara estar oferecendo uma simples joia, um gesto insignificante, e no entanto, esse gesto desencadeara uma cadeia de eventos que os ligava a uma história maior do que eles próprios. Temos que decifrar o código, disse Vitória, determinada, e descobrir o que a coleira realmente está protegendo. Agora é nossa responsabilidade. O velho assentiu. Exatamente. Mas cuidado, aqueles que buscam esse segredo pelos motivos errados já começaram a se mexer. O colar atrai a luxúria tanto quanto a verdade. Um arrepio percorreu Ethan. O mistério se aprofundava, e a tensão dessa busca excedia em muito a de qualquer negócio financeiro ou comercial que ele já tivesse buscado. O colar, um símbolo de amor e destino, agora estava, o centro de um enigma antigo, perigoso e fascinante. Ethan e Vitória trocaram um olhar silencioso, cientes de que suas vidas tinham acabado de virar de cabeça para baixo em uma aventura onde passado e presente, acaso e destino, estavam intimamente ligados. Então, Ethan começou respirando fundo, temos um mistério para resolver, e uma fortuna para descobrir. Vitória sorriu e pela primeira vez, ele viu em seus olhos não apenas o mistério do colar, mas também a promessa da aventura que eles estavam prestes a enfrentar juntos. De volta à sua luxuosa casa, Ethan e Vitória se acomodaram no escritório particular do milionário. O colar estava sobre a mesa, junto com o pergaminho antigo e vários bilhetes que o homem misterioso havia deixado. A atmosfera estava carregada de tensão e curiosidade. Cada objeto parecia guardar um segredo. Precisamos examinar cada detalhe, disse Vitória, acariciando o diamante. Há algo na gravação, talvez um símbolo ou código que ainda não notamos. Ethan pegou uma lupa e examinou o pingente atentamente. Notou pequenas inscrições no fecho, quase invisíveis, letras e números gravados com extrema precisão. Olha isso, murmurou ele. Não é decorativo, são coordenadas ou talvez um código. Vitória inclinou a cabeça, seus olhos brilhando de excitação. Sim, e o pergaminho parece confirmar isso. Certos símbolos no documento correspondem exatamente a essas inscrições. Esta é a nossa primeira pista. Passaram horas analisando a joia e o pergaminho, observando cada detalhe, cada semelhança, cada símbolo. Aos poucos, um padrão começou a aparecer. Os números pareciam formar uma data, e as letras, um nome antigo. Pode ser uma referência a um local específico, disse Ethan, rabiscando em um caderno. Uma propriedade antiga, talvez até um prédio abandonado. Algo que a família do artesão queria manter em segredo. Vitória se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade iluminada pelos postes de luz. Se este código estiver correto, ela sussurrou, precisamos agir rápido. Alguém já deve saber que descobrimos o colar e o pergaminho. Ethan assentiu. A tensão estava aumentando. A investigação deles não seria apenas intelectual, logo se tornaria uma corrida contra o tempo e contra aqueles que cobiçavam o segredo pelos motivos errados.
Precisamos nos preparar, disse Ethan, pegando a mão de Vitória. O primeiro passo começa amanhã. Vamos seguir essas pistas e descobrir para onde esse colar realmente está nos levando. Seus corações batiam em uníssono. O colar, uma joia simples que se tornará a chave para um segredo antigo, os atraía para um mundo de mistério, perigo e revelações inesperadas. Ethan percebeu que essa busca os mudaria para sempre, e que cada passo que dessem os aproximaria do cerne do enigma, e da verdade sobre o destino que os unia. Cedo pela manhã, Ethan e Vitória partiram em direção às coordenadas descobertas no colar. A jornada foi silenciosa, cada um imerso em pensamentos, ciente de que o menor passo em falso poderia comprometer sua busca. O local indicado parecia distante da cidade, aninhado no coração de uma zona industrial esquecida por décadas. É aqui, murmurou Ethan, parando em frente a um prédio decrépito coberto de era e poeira. As janelas estavam quebradas e a porta de madeira rangia com o vento. Vitória examinou cuidadosamente o ambiente ao seu redor. É exatamente o que o pergaminho sugere, mas precisamos ter cautela. Alguém pode estar nos observando. Eles atravessaram a porta cautelosamente, seus passos ecoando no vasto espaço vazio. O ar estava carregado com o cheiro de poeira e madeira velha, e a luz da manhã filtrava-se pelas janelas quebradas, projetando sombras sinistras nas paredes. No centro da sala, uma mesa velha continha um baú de metal enferrujado, trancado, mas adornado com símbolos idênticos aos gravados no colar. Ethan sentiu o coração disparar. Este é o nosso primeiro teste de verdade, disse ele. O colar e o pergaminho nos trouxeram até aqui, mas agora precisamos descobrir como abrir este baú. Vitória se aproximou e examinou os símbolos. Não é um cadeado qualquer, murmurou ela. É um mecanismo complexo, provavelmente ligado ao código que descobrimos no colar. Eles passaram vários minutos analisando cada gravura, comparando as letras e os números da joia com os símbolos no peito. Finalmente, Ethan deslizou o colar ao longo de uma gravura específica. Ouviu-se um clique suave, e o peito estremeceu sob suas mãos. Funciona! Vitória exclamou, seu rosto iluminado de surpresa e excitação. Mas quando Ethan estava prestes a levantar a tampa, um barulho atrás deles ecoou pelo prédio. Alguém havia entrado. Eles se viraram bruscamente e viram uma figura escura na entrada. Um homem mascarado, ágil e imponente. Quem é você? Ethan perguntou, tentando manter a calma. O homem não respondeu. Avançou lentamente, com os olhos fixos no porta-malas. Vitória instintivamente se posicionou atrás de Ethan, a tensão chegando ao auge. Precisamos agir rápido, ela sussurrou. Isso não é apenas um obstáculo, é alguém que sabe sobre o colar. Ethan assentiu. Com uma força repentina, levantou o baú enquanto Vitória agarrava o colar, pronta para usar o que fosse preciso para proteger o segredo que tinham acabado de descobrir. Seu primeiro confronto com um adversário inesperado havia acabado de começar, e eles entenderam que o mistério do colar era agora mais perigoso do que nunca. Ethan e Vitória congelaram por um momento, com o baú ainda nas mãos, enquanto a figura mascarada avançava lentamente. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Então, respirando juntos, decidiram abrir o baú, na esperança de que seu conteúdo pudesse lhes dar uma vantagem. A tampa rangeu e finalmente se abriu. Dentro havia uma pequena caixa de madeira polida, adornada com os mesmos símbolos do colar. Mas não era só isso, papéis velhos e documentos amarelados pelo tempo acompanhavam a caixa, cuidadosamente arrumados. Ethan estendeu a mão e pegou a caixa com o coração disparado. É incrível, murmurou ele. Tudo que o pergaminho dizia que seria está aqui. Vitória ajoelhou-se para examinar os documentos. Desdobrou lentamente uma folha e leu em voz baixa. Este colar é a chave para uma herança de família esquecida. Ele protege a localização de um tesouro e contém a memória de gerações passadas. Somente uma pessoa de coração puro, que demonstrou sinceridade e coragem, pode reivindicá-lo. A figura mascarada deu um passo à frente, e sua voz gélida ecoou pelo prédio. Você descobriu o que não deveria. Me dê o colar e nada de ruim lhe acontecerá. Ethan e Vitória trocaram um olhar. Perceberam que aquilo não era apenas um obstáculo. A descoberta deles havia despertado o interesse de pessoas perigosas. Mas se recusaram a ceder. Não podemos te dar o colar, disse Ethan com firmeza. Esse segredo não te pertence. O homem mascarado avançou novamente e Vitória, reagindo instintivamente, agarrou o colar e o colocou à sua frente, como se para protegê-lo. Naquele exato momento Ethan teve uma ideia. O cofre tem um mecanismo de segurança adicional, murmurou ele. Se o fecharmos rapidamente e fizermos o movimento coordenado, podemos trancá-lo novamente e economizar tempo. Eles executaram o plano com precisão.
Vitória deslizou a caixa para dentro do porta-malas, enquanto Ethan fechava a tampa, acionando o mecanismo que travava tudo no lugar. A figura mascarada recuou frustrada. Isso não acabou, ela avisou com a voz ameaçadora. Nos encontraremos de novo, e da próxima vez você não terá tanta sorte. E antes que pudessem reagir, ela desapareceu nas sombras do prédio, deixando Ethan e Vitória sozinhos, ofegantes, mas aliviados. Conseguimos, por enquanto Vitória murmurou, com o coração ainda batendo forte. Ethan assentiu, apertando a mão da esposa. O conteúdo do baú confirmara suas suspeitas. O colar era de fato a chave para uma relíquia de família antiga e perigosa. Mas a ameaça que os aguardava excedia em muito tudo o que haviam imaginado. O perigo é real, Vitória, disse ele. E isso é só o começo. Ela sentiu. A aventura deles tinha acabado de atingir um novo marco. O antigo tesouro, o colar e a ameaça desconhecida agora formavam um triângulo perigoso e cativante. E cada passo à frente os aproximava de uma verdade que poderia mudar suas vidas para sempre. De volta à casa, Ethan e Vitória examinaram o pergaminho e o colar novamente, determinados a decifrar a primeira pista que os levaria ao tesouro. A tensão do confronto com a figura mascarada ainda era palpável, mas a determinação deles permanecia intacta. Vitória colocou o colar sobre a mesa e observou atentamente as gravações. Cada símbolo, cada letra, deve formar um código lógico, ela murmurou. Ethan assentiu e pegou seu caderno, anotando metodicamente cada detalhe. Mas apesar dos esforços, uma coisa os escapou. Então, houve uma batida suave na porta. Uma figura surgiu na porta. Um homem de meia-idade, elegante e discreto, com um sorriso calmo e confiante. Olá, disse ele. Acho que você precisa de uma ajudinha. Ethan e Vitória trocaram um olhar cauteloso. Quem é você? Perguntou Ethan. Meu nome é Marcos Estil, respondeu o homem. Sou um historiador especializado em artefatos antigos e nos segredos de famílias influentes. Ouvi falar do colar e da sua busca. Acredito que posso orientá-lo a decifrar a primeira pista. Vitória franziu a testa ligeiramente. Como você sabe sobre o colar? Marcos sorriu, um pouco misterioso. Digamos que alguns segredos estão circulando, e eu tenho minhas fontes. Mas garanto que estou do seu lado. Após um momento de reflexão, Ethan e Vitória aceitaram a ajuda de Marcos. Juntos analisaram o colar e o pergaminho, combinando sua lógica com a expertise histórica de Marcos. Um padrão rapidamente emergiu. As gravuras no colar correspondiam a coordenadas geográficas e a um antigo sistema de pontos de referência usado pela família do artesão. Leva a uma biblioteca antiga, explicou Marcos, localizada a algumas horas daqui. Lá, você encontrará um diário pertencente à família, que contém a primeira parte do segredo do tesouro. Vitória sorriu, seus olhos brilhando. Então esse é o nosso próximo passo. Mas Marcos os avisou. Tenha cuidado. Os outros sabem que você está atrás do tesouro e não hesitarão em usar a força para obtê-lo. Ethan apertou a mão de Vitória, determinado. Iremos juntos. E ninguém nos impedirá. O trio partiu no dia seguinte, atravessando paisagens variadas e estradas solitárias. À medida que se aproximavam da antiga biblioteca, a excitação aumentava, misturada a uma tensão palpável. A primeira pista prometia revelar uma parte crucial do mistério, mas também atrair novos perigos. Devemos permanecer em guarda, murmurou Vitória. O colar já provou ser capaz de atrair aqueles que cobiçam o que ele protege. Ethan assentiu, olhando para o colar que brilhava fracamente na luz da manhã. Cada passo nos aproxima da verdade. E tenho a sensação de que o que estamos prestes a descobrir mudará nossas vidas para sempre. A jornada até a antiga biblioteca marcou o início de um novo capítulo em sua busca, com um aliado valioso ao seu lado e a sombra de inimigos invisíveis os observando. A antiga biblioteca ficava no topo de uma colina, cercada por jardins abandonados e estátuas cobertas de musgo. Suas sólidas portas de madeira, adornadas com ferragens antigas, rangiam quando Ethan as abria. Lá dentro, o aroma de papel amarelado e madeira velha envolvia o ambiente, criando uma atmosfera solene e misteriosa. É aqui que o diário deveria estar, murmurou Marcos, consultando suas anotações. A família do artesão o guardava aqui, longe de olhares curiosos. Vitória deu um passo à frente, o colar brilhando fracamente em volta do seu pescoço, como se guiasse seus passos. Subiram uma escada em espiral que levava a uma sala secreta, escondida atrás de uma prateleira giratória. A sala continha prateleiras repletas de manuscritos e caixões antigos. No centro, uma escrivaninha enorme continha um livro grosso, encadernado em couro, marcado com os mesmos símbolos do colar. O jornal. Vitória exclama.
Ethan se aproximou e abriu o volume cuidadosamente. As páginas continham anotações detalhadas, esboços e mapas antigos, revelando um tesouro esquecido, protegido pela família há gerações. Mas enquanto exploravam o diário, ouviram um ruído agudo atrás deles. Alguém havia entrado na biblioteca. Temos visitas, Marcos murmurou virando-se. Uma figura mascarada surgiu das sombras, mais rápida e ameaçadora do que a que haviam encontrado anteriormente. Ethan e Vitória instintivamente se posicionaram em frente ao diário, enquanto Marcos procurava uma maneira de proteger o precioso documento. Dê-me o colar e o diário, disse a voz gélida do intruso. Se não, antes que ele pudesse terminar a ameaça, Vitória agiu rapidamente, pegou um abajur e o jogou perto do intruso, criando uma nuvem de poeira e confusão. Ethan aproveitou a oportunidade para fechar o diário e colocá-lo em uma bolsa segura. Corram! Ele gritou para Vitória e Marcos. Eles correram em direção à saída, frustrando as tentativas do intruso de alcançá-los. Uma vez do lado de fora, ofegantes mas ilesos, esconderam-se atrás dos arbustos, com o coração aos pulos. Estava muito perto, Vitória murmurou, recuperando o fôlego. Marcos assentiu gravemente. Aqueles que buscam o tesouro são mais determinados e perigosos do que imaginávamos. E agora eles sabem que descobrimos o primeiro segredo. Ethan agarrou o colar em suas mãos, determinado. Não podemos recuar agora. O diário contém pistas vitais e precisamos continuar. Não importa o perigo. Vitória colocou a mão sobre a dele. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. O colar nos trouxe aqui por um motivo, e eu me recuso a deixá-lo ir agora. O perigo era real, mas a determinação deles era mais forte. O antigo diário revelara a primeira parte do tesouro, mas também prometia novos mistérios e inimigos ainda mais determinados a se apoderar do que o colar protegia. Após escaparem da biblioteca, Ethan, Vitória e Marcos se encontraram em um pequeno e discreto hotel, longe de olhares indiscretos. A bolsa contendo o antigo diário jazia sobre a mesa enquanto eles analisavam as páginas à luz da lâmpada. Cada símbolo, cada esboço e cada anotação parecia aproximá-los do tesouro, mas o aviso de Marcos ainda ecoava em suas mentes. Seus adversários já estavam em seu encalço. A segunda pista, explicou Marcos, está escondida em uma antiga mansão a vários quilômetros daqui. O diário descreve o mecanismo secreto que protege um baú, e esse baú contém a próxima peça do quebra-cabeça. Vitória assentiu, concentrando-se. Então precisamos ir agora. Quanto mais esperarmos, maior o perigo. Eles partiram, o colar em volta do pescoço de Vitória parecendo brilhar fracamente como se guiasse seus passos. A mansão ficava no topo de uma colina remota, envolta em neblina. Suas paredes em ruínas e janelas quebradas transmitiam uma sensação desoladora, mas o diário deixava claro que era ali que a próxima pista estava escondida. Ao entrarem, foram imediatamente atingidos pelo silêncio pesado e pelo ar frio que pairava nos corredores. Cada passo ecoava, amplificando a tensão. Ethan abriu o jornal e leu em voz baixa. O cofre da mansão só abre quando o colar é tocado e o código gravado na primeira página do diário é lido simultaneamente. Vitória colocou o colar em uma placa gravada no centro da sala, e Marcos recitou os símbolos em voz alta. De repente, um mecanismo antigo foi ativado e o chão começou a tremer levemente. Um alçapão se abriu lentamente, revelando um baú de metal incrustado com símbolos idênticos aos do colar. Aqui estamos, Vitória murmurou com os olhos brilhando de excitação. Mas antes que pudessem se aproximar, ouviu-se um ruído agudo atrás deles. O intruso mascarado da biblioteca apareceu novamente, desta vez acompanhado de 2 cúmplices. Entreguem tudo, disse ele friamente. Vocês não são os únicos que querem este tesouro. Ethan ficou na frente de Vitória, determinado a proteger o colar e o diário. Não vamos desistir, disse ele com firmeza. Este tesouro pertence àqueles que o merecem. Uma luta se seguiu, combinando estratégia e reflexos rápidos. Vitória usou o colar como alavanca para ativar outro mecanismo na mansão, criando uma barreira temporária entre eles e seus agressores. Marcos, por sua vez, usou sua perícia para fechar o alçapão atrás deles, prendendo temporariamente os intrusos. Sem fôlego, mas ilesos, eles se voltaram para o baú, percebendo que sua determinação havia valido a pena. Ethan abriu a tampa e descobriu dentro uma segunda caixa menor, contendo um artefato antigo e documentos que revelavam uma pista crucial para a próxima etapa da missão. Esse é o próximo passo, murmurou Marcos. O verdadeiro segredo do tesouro está começando a ser desvendado. Mas os perigos aumentam a cada descoberta. Vitória agarrou o colar, com uma mistura de medo e excitação nos olhos. Então vamos continuar. Estamos mais perto da verdade do que nunca.
E desta vez, nada nem ninguém nos impedirá. A aventura continuou, cheia de mistérios, armadilhas e revelações. Cada passo os aproximava do tesouro supremo, mas também do desconhecido, onde coragem, inteligência e confiança mútua seriam suas únicas garantias de sobrevivência. Após a vitória na mansão, Ethan, Vitória e Marcos dedicaram um tempo para estudar a segunda caixa. Dentro dela, havia um artefato antigo e novos documentos, explicando que a próxima etapa da busca levaria a um local ainda mais secreto, ligado à família do artesão que havia criado o colar. A terceira pista, disse Marcos, examinando os mapas e anotações, está em um antigo castelo em ruínas na orla de uma região montanhosa. Mas estejam preparados, quem estiver nos perseguindo conhece cada movimento nosso. Vitória sentiu o colar brilhando suavemente contra seu peito. Cada passo que damos está sendo monitorado. Precisamos ser extremamente cuidadosos. A jornada até o castelo foi longa e perigosa. As estradas íngremes, as florestas densas e os caminhos estreitos ofereciam tanto esconderijos para seus perseguidores quanto perigos para si mesmos. Ethan mantinha um olhar constante nos arredores, enquanto Marcos explicava cada detalhe do diário e dos símbolos. Quando chegaram ao castelo, a atmosfera era opressiva. As paredes de pedra, parcialmente destruídas, estavam cobertas de era, e o vento assobiava através das torres quebradas. Eles se moviam lentamente, cientes de que o inimigo pode aparecer a qualquer momento. O diário diz que a terceira pista está escondida na Torre Norte, disse Marcos. Precisamos encontrar uma entrada secreta para acessar a sala do tesouro do meio. Ao se aproximarem da torre, um estrondo metálico ecoou atrás deles. Ethan se virou e viu uma figura familiar, o intruso mascarado de confrontos anteriores. Mas desta vez ele não estava sozinho. Mais 2 homens o seguiam, com olhares revelando uma preparação metódica. Você achou que conseguiria seguir em frente sem nós, disse o intruso friamente. Você descobriu a segunda pista, mas a terceira vai lhe escapar. Vitória deu um passo à frente, determinada. Você não tem ideia do que somos capazes. Este colar e o diário nos protegem. Uma batalha tensa se seguiu combinando agilidade, estratégia e inteligência. Ethan usou os elementos do castelo para criar obstáculos temporários. Enquanto Marcos rapidamente decifrou os símbolos do artefato para acionar mecanismos secretos que retardariam seus perseguidores. Finalmente chegaram à Torre Norte e encontraram um alçapão escondido no chão. Vitória colocou o colar no mecanismo central, e um clique foi ouvido, revelando uma passagem que levava a uma sala secreta contendo a terceira pista. Um baú mais antigo e ainda mais ornamentado, contendo documentos e objetos relacionados à história da família. Aqui estamos, murmurou Vitória, ofegante mas animada. Este é o início da parte final da jornada. Ethan Serra no geral. E desta vez estaremos prontos para o que vier. Quando estavam prestes a examinar a terceira pista, um arrepio percorreu-os. O inimigo, embora repelido, agora conhecia seus métodos e podia atacar a qualquer momento, prometendo um confronto ainda mais intenso pelo resto de sua aventura.